Saudações a todos e todas. Sou Ângelo José Fernandes, professor de canto do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp, e venho aqui para lhes apresentar o Estúdio Ópera Unicamp, um projeto multidisciplinar, idealizado, criado e dirigido por mim desde que assumi minha cadeira na universidade em 2012. Esta palestra foi elaborada exclusivamente para o projeto Viva a Música da Escola de Música da UFMG, coordenado pela professora Luciana Monteiro, a quem eu agradeço pelas parcerias e pelo convite. Considerando o fato de que o foco de minha fala é a ópera e seu ensino, gostaria de iniciá-la citando Stanislavski, ator, diretor e escritor russo que, em uma de suas várias abordagens sobre o treinamento de atuação de cantores, apontou a importância do cantor sentir o som e transformá-lo em ação ao longo de toda a obra. Os ensinamentos de Stanislavski têm conduzido toda a atividade do Opera Studio Unicamp. O principal público a quem o Opera Studio se destina é formado basicamente por músicos cantores em formação. Apesar disso, entendo que, antes de tudo, ópera é teatro, e me agrada a ideia de que um laboratório de ensino e performance em ópera forme atores-cantores, e não somente grandes e belas vozes. Antes de tudo, uma linda voz tem que ter o que dizer e compreender como transformar sua mensagem em uma ação. Após essa breve reflexão, gostaria de abordar, ainda que rapidamente, o passo a passo da criação do Opera Studio. Quando eu assumi o curso de canto da Unicamp, em setembro de 2012, um de meus objetivos principais era estruturar um curso que tivesse como atividade central a produção de espetáculos operísticos. Eu acreditava, e ainda acredito, que a experiência com a ópera, envolvendo seus vários aspectos musicais e cênicos, devia começar o quanto antes na formação de um estudante de canto que busca sua profissionalização. Embora cada vez mais escasso, o mercado voltado aos espetáculos cênico-musicais tem se mostrado nos últimos anos como uma das possibilidades mais almejadas por cantores recém-formados. É verdade que no Brasil raríssimos são os cantores que podem dizer de fato que fizeram uma carreira como cantor ou cantora de ópera. Entretanto, há um pequeno mercado que oferece algumas possibilidades de trabalho, e os jovens cantores precisam desenvolver certas habilidades para se mostrarem aptos a essas possibilidades. A vivência do palco operístico tende a gerar profissionais mais experientes e, por isso, mais atraentes a esse mercado de trabalho. Entendendo a carência desse tipo de formação no meio universitário e a urgência de dar passos nessa direção, eu entrei de cabeça e até hoje não poupo esforços para alcançar minha meta de produzir ópera na universidade. Em um primeiro momento, eu idealizei que tipo de profissional o curso de canto da Unicamp deveria formar. Pensei em um perfil mais versátil, cantores que pudessem desenvolver um maior número de habilidades, de maneira que lhes fosse possível certa expansão de seu campo de atuação. A ênfase na atividade operística deveria ensinar os cantores não somente a atuar como solistas nos títulos adequados aos seus perfis vocais, ou treiná-los para cantar bem em um coro lírico. A ópera deveria formar profissionais das artes cênicas. Assim, eu idealizei desde o princípio que os meus alunos aprendessem conteúdos como atuação, encenação, direção de palco, maquiagem, figurino, iluminação e até mesmo organização e operacionalização de legendas. Em um segundo momento, eu comecei a dar os primeiros passos para a montagem de espetáculos operísticos a partir da disciplina Ópera Studio, de 1 a 4. Eu não comecei com um laboratório de ópera, que é o que o Opera Studio da Unicamp se tornou, mas comecei de maneira pedagógica nessas disciplinas que são obrigatórias ao curso de canto. Felizmente, elas sempre fizeram parte da integralização dos alunos de canto da Unicamp. Há cursos no Brasil que nem as têm. No entanto, elas não eram suficientes para formar cantores de ópera.
Por fim, ao longo deste processo, eu entendi desde o princípio que jamais daria conta de alcançar minhas metas sozinho. Eu tinha muito, mas não o suficiente. Eu precisava estabelecer parcerias sérias e duradouras. Então, eu me peguei pensando por onde que eu vou começar. O que eu tinha em mãos? Eu tinha um conjunto de disciplinas, Ópera Estúdio de 1 a 4. Eu tinha certa experiência profissional como pianista preparador de cantores e uma certa intimidade com o repertório de ópera. Além disso, eu tinha as aulas de canto, aulas individuais com os alunos de canto que faziam parte do Ópera Estúdio. E além disso, eu já tinha, desde a época em que fiz o doutorado na Unicamp, o Coro Contemporâneo de Campinas, um grupo formado basicamente por regentes e estudantes de canto que teria o maior desejo em cantar ópera. Mas me faltava, para montar a ópera, uma orquestra, um espaço adequado para ensaios. Me faltavam profissionais do teatro e da dança, professores de expressão corporal, diretores cênicos, cenógrafos, figurinistas, iluminadores e tantos outros. E me faltava algo que é fundamental na montagem de óperas: recursos financeiros. As primeiras experiências que eu tive na disciplina do Opera Studio incluíram 3 montagens: em 2012, Clemenza di Tito; 2013, A Flauta Mágica, na verdade, em 2013 foram 2 montagens da Flauta Mágica, e 2014, As Bodas de Fígaro. Então, na verdade, foram 4 montagens de 3 títulos. Nossas primeiras experiências se deram no ambiente pedagógico do curso de graduação, com a presença de alunos da pós-graduação que foram convidados para participar. Em 2012, logo que eu assumi o curso, eu consegui montar com os alunos o primeiro ato da ópera La Clemenza di Tito, em 3 meses, com acompanhamento de piano. Nesta montagem, eu constatei a enorme inexperiência dos alunos, além de uma postura inadequada deles diante da partitura e de um trabalho corporal mais sério. Os alunos não tinham o hábito de estudar papéis de ópera. Eles deixavam para ler as notas na hora do ensaio, não sabiam quase sempre o que cantavam e não realizavam boas traduções do texto. Isso não era uma prática comum no dia a dia deles. Eles apresentavam uma dificuldade imensa para a execução dos recitativos, além de uma dificuldade também muito grande para se expressar por meio do corpo. Apesar das dificuldades, nós tivemos um trabalho com um resultado muito bom no final, fruto de muita briga que tive com eles para que mudassem suas posturas e principalmente pela presença do professor Carol Freeman, da Escola de Música da Georgia State University de Atlanta. Este professor veio até o Brasil e em 15 dias fez um trabalho muito importante de direção cênica do espetáculo e deixou esse espetáculo montadinho. Em 2013, tendo o ano inteiro para trabalhar, eu resolvi encarar a Flauta Mágica. As dificuldades de estudo da partitura continuavam, mas foram sendo vencidas com o tempo. O grande problema para os alunos era lidar com as partes de texto falado, algo para o qual eles nunca tinham sido orientados. Realizamos 2 montagens diferentes, formando 2 importantes parcerias: a parceria com a Orquestra Sinfônica da Unicamp, em forma de oratório, e a segunda, uma montagem encenada no Teatro Vitória de Limeira, com a qual nós realizamos uma parceria com a banda Henrique Marx. Em 2014, nós lemos e montamos As Bodas de Fígaro com a Orquestra Sinfônica da Unicamp, com regência de sua maestra Cíntia Liretti. Até então fazíamos tudo de forma muito improvisada e pela primeira vez, fazendo parte do programa oficial daquela orquestra, que é uma orquestra profissional, é que vimos que estávamos diante de uma falta de recursos financeiros. Para ter uma montagem digna daquela programação, nós precisávamos de recursos que nós não tínhamos.
Apesar das dificuldades, passamos a contar com o apoio do CIDIC, que é um centro de pesquisa na área de música e que mantém a orquestra da Unicamp, e que desde então assumiu nossos espetáculos, colocando toda a sua equipe de produção à minha disposição. Rapidamente, para ilustrar, aqui está o cartaz da ópera La Clemenza di Tito, realizada no auditório do Instituto de Artes da Unicamp. Fizemos essa montagem com acompanhamento de piano. Aqui estão os dois cartazes das duas montagens realizadas da ópera Flauta Mágica em 2013, na cidade de Limeira e também na cidade de Campinas. Aqui tem uma foto de um dos quintetos da Flauta Mágica, com os personagens As Três Damas, o Papageno e o Tamino. Esses figurinos eles foram conseguidos pela banda Henrique Marques de Limeira. Nós não tínhamos cenários, mas utilizamos projeções. Importante notar que os cantores ainda não tinham muitas habilidades cênicas e seus corpos ainda não eram muito pouco disponíveis. Em 2014, fizemos 4 restas da ópera As Bodas de Fígaro com a Orquestra Sinfônica da Unicamp. 2 em Campinas, uma em Piracicaba e a outra em Limeira. Nessa montagem, os figurinos foram bastante improvisados. Pela falta de fosso, nos teatros em que nos apresentamos, os cantores dividiam o palco com a orquestra. Para essa montagem, nós contamos com a direção cênica de Angélica Menezes, uma cantora de São Paulo que foi minha orientanda de mestrado na época e que deu uma boa ajuda corporal aos cantores. Ainda sem muitas habilidades de atuação cênica, os alunos começavam a despertar para a importância de se desenvolver corpos mais disponíveis. Em 2015, com a montagem de Don Giovanni, nós elevamos nosso projeto de ópera estúdio, que até então se concentrava nas atividades da disciplina, de mesmo nome, a um patamar de laboratório de performance em ópera. Essa montagem foi um divisor de águas e inaugurou um novo tempo. O objetivo continuou sendo pedagógico no sentido de formar profissionais para a ópera, mas todo o funcionamento foi ganhando um novo perfil, produzindo espetáculos profissionais de alta qualidade técnica e artística. Essa montagem foi na área artístico-cultural o evento que abriu as comemorações dos 50 anos da Unicamp, totalmente patrocinado pela reitoria da universidade. A produção inaugurou um novo momento para o Ópera Estúdio, proporcionando grande visibilidade ao nosso trabalho, abrindo as portas do Teatro Municipal de Paulínia para as nossas produções artísticas e, sobretudo, no âmbito universitário, nos permitiu colher como maior fruto o reconhecimento da comunidade acadêmica, que desde então acolheu os espetáculos operísticos, não poupando esforços para sua realização contínua. A encenação de Don Giovanni envolveu uma cenografia bem elaborada a cargo de Victor Acas e Carolina Latini. O uso de projeções em 3D, videomapping, além de figurinos e adereços sofisticados elaborados por Elô Cardoso e Isabel Graciano. Esgrima entre os personagens, que tiveram que aprender, dança barroca realizada pelo coro e coreografada por Osni Fonseca. Sucesso de público, Don Giovanni contou com a primorosa direção do professor Dr. Mateu Bonfito, que mesmo tendo pouco tempo de trabalho com os alunos que interpretaram as 8 principais personagens, conseguiu deles atuações brilhantes que superaram as expectativas. Em seu trabalho de construção dos personagens, o professor Bonfito utilizou com maestria gatilhos de imagens e provocações que geravam sentimentos transpostos para a cena. A regência dessa montagem ficou a cargo do maestro e professor Abel Rocha, convidado especialmente para a ocasião. A presença deste maestro foi fundamental e, por sua vasta experiência, me permitiu pessoalmente um imenso aprendizado sobre a produção de óperas.
Esta é uma das cenas finais da ópera Don Giovanni, quando Don Giovanni está sendo tragado para o inferno na presença do espírito do comendador que retornou para buscá-lo. À medida em que eu criava novos projetos para o Opera Studio Unicamp, eu fui organizando sua estrutura de funcionamento. Tendo, tendo apresentado pontos importantes sobre a criação e desenvolvimento do Opera Studio até aqui, me cabe esclarecer que ele se tornou, como tenho mencionado, um laboratório de performance em ópera, ou praticamente uma academia de ópera. Desde 2015, sua característica simplesmente escolar veio se perdendo, ou melhor, se transformando. Obviamente, o foco do desenvolvimento das habilidades se mantém, mas de uma maneira mais aperfeiçoada e dividindo espaço com um outro foco, a alta qualidade artística dos espetáculos. Nós não queremos apresentar alunos no palco, mas cantores que, embora em formação, são orientados a buscar uma postura profissional em todas as etapas de uma montagem. Não há espaço para as vaidades vocais. É mão na massa e pé descalço no chão. O mercado não tem mais espaço para esse culto à voz. O mercado quer profissionais hábeis e de rápida resposta musical e cênica. A cada nova montagem, os cantores passam por um processo que contempla etapas inicialmente musicais e depois cênico-corporais. Algumas dessas atividades, embora integrem o processo de montagem de qualquer ópera, são tratadas de maneira mais pedagógica e incluem, inicialmente, a leitura da partitura e o preparo técnico musical. Segundo, o preparo corporal e a montagem cênica. E terceiro, ensaios com o maestro e as apresentações das récitas. As duas primeiras são mais pedagógicas e de preparação. Essa última, ela se aproxima mais da realidade profissional. Nela, os cantores já chegam prontos para o trabalho com o maestro. A leitura da partitura e preparo musical começa pela escolha dos títulos. De forma geral, a apresentação das récitas de nossas montagens acontece no segundo semestre de cada ano. Em raras ocasiões, acontecem montagens no primeiro semestre. A escolha dos títulos a serem montados no ano seguinte é feita por mim, por meio de um processo que se inicia logo após a apresentação das récitas da montagem do ano corrente. Para a realização dessa escolha, inicialmente eu levo em consideração a instrumentação exigida pelas várias possibilidades que eu possa ter em mãos. Em geral, trabalhamos com orquestras formadas por 45 a 50 músicos, ou seja, orquestras que são adequadas aos repertórios barroco, clássico e do começo do romantismo. As óperas que exigem instrumentações muito grandes são descartadas para que a gente não tenha gastos com a contratação de músicos extras. Diante das possibilidades de escolha, eu analiso as exigências relacionadas ao far de cada personagem e a disponibilidade de alunos que terei para o ano seguinte. É necessário ter cantores adequados aos papéis e, da mesma forma, papéis adequados ao nível técnico-artístico dos cantores. Essa é sempre uma tarefa complexa. Muitas das óperas adequadas à jovialidade das vozes e à instrumentação disponível exigem um número maior de personagens masculinos do que femininos, e há sempre mais sopranos do que tenores, barítonos e baixos. Em muitas situações, para oferecer a oportunidade a um número maior de cantoras, eu trabalho com 2 elencos femininos e apenas um elenco masculino, ou convido cantores de outras universidades para formar 2 elencos completos. Além disso, sempre me reservei o direito de convidar ex-alunos ou outros cantores já profissionais para integrar os elencos, mas em geral dou preferência aos alunos matriculados na graduação e na pós-graduação da Unicamp. Resolvida a seleção de elenco,
Os alunos são informados já no mês de dezembro, antes de suas férias, sobre os títulos que serão montados no ano seguinte e quem foi o elenco escolhido. A partitura é passada aos alunos, juntamente com o libreto e com outras referências teóricas, para que ao retornar das férias, todo o papel esteja estudado, com o texto traduzido e transcrito foneticamente, além da música lida de forma fluente. Ao informá-los sobre o título, personagens, edições, eu esclareço sobre como o processo deverá ocorrer, com a previsão do tempo de ensaios, que normalmente precisa ser maior do que o que a disciplina prevê. A cada montagem, eu fui entendendo esse timing das várias etapas envolvidas nas montagens e compreendi que 2 horas por semana é totalmente insuficiente para a realização do tipo de trabalho que tenho em mente. Assim, sempre proponho aos alunos um tempo maior. Em vez de um período de 2 horas semanais, que é o que a carga horária prevê, a carga horária da disciplina ao pré-estúdio prevê, né, eu costumo aumentar para 7 horas semanais, combinadas com os alunos de acordo com o desenvolvimento das atividades. Nossos encontros, nossos ensaios, em vez de acontecer das 16 às 18 às quartas-feiras, como é previsto pela direção acadêmica da universidade, esse tempo é esticado para um horário que começa às 15 horas e vai até às 22 horas. Obviamente, fazemos pequenos intervalos. Do ponto de vista acadêmico, eu não posso obrigar nenhum dos alunos a permanecer nos ensaios por tanto tempo. Contudo, todos os alunos costumam aceitar e aproveitar bastante o tempo proposto e se adaptam bem a ele. No princípio das atividades, todo o tempo é destinado à leitura musical da ópera. Após os 2 primeiros meses de trabalho, o tempo é dividido entre atividades musicais e corporais. Mesmo quando o trabalho musical está bem adiantado, nós reservamos pelo menos 2 horas semanais para mantê-lo. Quando se inicia o período letivo, os ensaios começam com a leitura falada do texto do libreto. Eu peço aos alunos que façam inicialmente suas versões em português para as óperas que são em outros idiomas. Somente depois de trabalhar o texto na versão em português, feita pelos próprios alunos, é que trabalhamos o texto na língua original da ópera. Após essa leitura é que começamos a nos dedicar à música. O objetivo dessa atividade é auxiliar os cantores a se apropriarem das palavras do texto como se fossem suas próprias palavras. Ao passar para a música, inicialmente cuido dos recitativos quando é o caso. Os recitativos costumam ser numerosos e trabalhosos para os alunos, sobretudo porque eles não são acostumados a cantá-los. O mais desafiador no tocante a essa prática é ensinar o aluno, auxiliar o aluno na compreensão de que os recitativos precisam ser recitados de maneira fluente e não cantados. Isso pode parecer óbvio, mas na prática não é. Mais do que nunca, o texto é primordial, e não a voz. Quanto mais próximo da atitude, inflexões e ritmo de uma fala natural, mais adequado à sua realização. A declamação precisa ser espontânea e carregada das intenções emocionais dos personagens. Da mesma maneira em que os oriento na leitura do texto sem música, peço-lhes que façam suas versões em português dos recitativos, mantendo o contorno melódico das linhas, ainda que algumas notas precisem ser retiradas ou acrescentadas. O importante é que a versão não seja uma tradução literal, mas que trate o texto de forma orgânica, atualizada, dentro de um contexto cotidiano. Realizar a versão, pesquisando as melhores palavras para expressar o conteúdo das falas dos personagens, permite ao aluno maior compreensão da essência de seu personagem e de seu contexto na cena, além da apropriação de suas palavras de maneira cantada. Muitas vezes os alunos se juntam para construir as versões coletivamente. Essa atitude é preciosa na construção de uma prática de conjunto, por ser uma maneira de pensar a música e a encenação em grupo. A atividade com os recitativos dá muito trabalho para os alunos,
mas também promove segurança musical e cênica, a percepção do outro e de seu espaço, além de auxiliar na memorização. A versão em português dos recitativos é repetida exaustivamente até que se mostre bem realizada de forma expressiva, segundo as intenções dos personagens. Cumprida essa etapa, voltamos para a língua original e refazemos todo o trabalho. Sugiro que memorizem o vocabulário na língua original e sempre enfatizo que, ao cantar em outras línguas, não é necessário que tenham proficiência naquele idioma, mas é fundamental que sejam proficientes naquele texto que interpretam. Obviamente, não há tempo para se desenvolver esse tipo de atividade na prática profissional. Contudo, em se tratando de um ópera estúdio, que tem uma vocação laboratorial como o nosso, esse processo agrega muito à aprendizagem dos cantores, servindo como modelo para que eles estudem outros papéis no futuro. O trabalho com os recitativos nunca cessa. Contudo, há um momento em que eu percebo que eles já estão mais orgânicos. Assim, passamos ao trabalho com os ensembles. Defendo em minha abordagem de ensino de canto que um cantor precisa desenvolver diferentes atitudes ao atuar como solista, ao atuar em conjunto solista e ao atuar em coro. Os próprios recitativos exigem gestos vocais diferentes em sua execução. No caso dos ensembles, antes de tudo, é preciso compreender a ação que se passa e a função musical e dramática de cada personagem dentro da ação. Há trechos de trios, quartetos, que devem soar apenas como conjuntos, como é o caso deste trio Soave sia il vento da ópera Così fan tutte de Mozart. Aqui, os três personagens expressam um sentimento único, por meio de uma escrita musical mais homorrítmica e cantando sempre o mesmo texto juntos. Outros, como este quinteto do Singspiel A Flauta Mágica, também de Mozart, alternam momentos de destaque de algum personagem ou diálogos entre dois personagens, com trechos em que todos os personagens cantam como conjunto de maneira homofônica. Essa figura e a próxima ilustram, respectivamente, um momento de diálogo entre o Papageno e o Tamino e um trecho homofônico cantado pelas três damas, Tamino e Papageno, em que todos declamam o mesmo texto. Há ainda ensembles que, mesmo os cantores cantando juntos, os personagens expressam sentimentos particulares, dialogam aos pares ou ainda declamam algo como se estivessem cantando sozinhos, como é o caso do célebre quarteto Bella Figlia dell'Amore da ópera Rigoletto de Verdi. Orientar os alunos a se comportar vocalmente nos diferentes tipos de ensemble, segundo a natureza de cada conjunto, incentiva sua compreensão a respeito da utilização de diferentes atitudes em outras obras, mesmo que de outras naturezas. Quando a escrita exige uma sonoridade mais coesa e conjunta, os cantores devem ser treinados para cantar ouvindo o conjunto e a relação de sua linha com as demais, a partir do entendimento de seu papel musical no contraponto ou na harmonia. Por outro lado, é preciso saber o momento de abandonar uma postura mais discreta e assumir vocalmente uma atitude de destaque. O repertório de ensembles tem um grande potencial de ensino da prática coletiva, justamente por exigir essas posturas musicais e vocais diversas. As áreas, por fim, são os momentos mais esperados nas óperas e costumam ser trabalhados nas próprias aulas de canto individuais dos alunos. Evidentemente, elas são ensaiadas nos encontros do Ópera Studio, mas normalmente são trabalhadas previamente. Ao longo de todo o processo de leitura musical, com recitativos, ensembles e áreas, são abordadas questões referentes à correção de notas, de afinação e de ritmos, à pronúncia de declamação dos textos,
a aspectos referentes à técnica vocal, à fluência musical e prosódica, ao equilíbrio, fraseado, estilo e à interpretação. Para que todos esses aspectos sejam trabalhados, a leitura da partitura deve chegar já no primeiro ensaio do ano o mais resolvida possível. Costumo repetir incansavelmente que no ensaio cada aluno deve aprender a parte do outro, seja o outro um colega cantor, pianista, regente, orquestra, afinal, na performance farão música juntos. A parte individual de cada um deve vir pronta de casa em consideração aos demais que estudaram as suas. O processo de leitura é o mais extenso. Com efeito, o que aqui chamo de leitura é toda a montagem musical das óperas. Ao longo dessa etapa, eu costumo acompanhar os alunos ao piano, ou tendo um aluno pianista, eu o integro à montagem na função de acompanhador. Assim, eu costumo orientar pianistas sobre aspectos relacionados à função do coach. Passando o processo de leitura, por um tempo mantemos uma continuidade na preparação musical dos cantores. Sempre há ajustes musicais, textuais e técnicos a serem feitos. A função de manter essa preparação musical e de limpar o que ainda apresenta algum tipo de problema passa a ser assumida pelo pianista que foi orientado por mim durante o período de leitura. A essa altura, eles costumam saber de que maneira devem abordar seus colegas cantores. Quando o processo de preparo dos cantores está adiantado, o regente que vai dirigir as restas, seja o regente da orquestra ou seja um aluno de pós-graduação que vai dirigir a ópera, ele assume o trabalho musical com os cantores, com a participação do pianista que também pode se tornar assistente de regência ou um diretor de palco e com a minha orientação vocal. A figura do pianista é das mais presentes, visto que, além de participar dos ensaios musicais sob minha orientação e, posteriormente, do regente, o aluno que assume essa função ainda participa dos ensaios de montagem das cenas. Em nossas montagens, sempre há necessidade de haver um coro. O Coro Contemporâneo de Campinas, regido por mim, assume essa função normalmente. Desde 2016, parte do coral Zíper na Boca tem se juntado ao Coro Contemporâneo nessas montagens. Como o Ópera Estúdio da Unicamp é um laboratório de performance em ópera, e dado o fato de que há entre os membros do coro contemporâneo um expressivo número de alunos de regência, eu costumo convidar um desses alunos para realizar o preparo do coro, obviamente sob minha orientação. Essa atividade é um espaço profícuo, especialmente para regentes que não têm um coro ou uma orquestra para se exercitar no dia a dia. O desenvolvimento técnico desses alunos é notório, mas, sobretudo, sua postura atenta para tomar decisões rápidas frente a um grupo de 60 a 70 cantores. Por fim, eu devo destacar aqui que, trabalhando com óperas de repertório em seus idiomas originais, eu tenho que oferecer ao público legendas que facilitem sua compreensão. A produção e operacionalização dessas legendas é um trabalho discreto sobre o qual pouco se fala, especialmente nos ambientes acadêmicos, mas que necessita ser executado por um músico, de preferência um regente ou um cantor, que conhece o espetáculo e a partitura em seus detalhes. Costumamos treinar os alunos para o exercício dessa função, ajudando-os com a tradução do texto, produção das legendas e operacionalização nos ensaios e nas récitas. Passamos agora, então, à segunda etapa do nosso trabalho, que é o trabalho cênico. O processo de leitura e de trabalho técnico musical foi se aperfeiçoando ao longo da minha trajetória à frente do Ópera Estúdio da Unicamp. E, de certa forma, se apresentou, sempre teve uma homogeneidade pelo fato de estar sempre sob minha responsabilidade. Esse aperfeiçoamento também aconteceu no trabalho cênico corporal oferecido aos alunos, mas o seu percurso não aconteceu de maneira muito regular. Depois de passarmos pelo trabalho de profissionais de diferentes formações e experiências nos 4 primeiros anos, encontramos a estabilidade no trabalho corporal e cênico quando, em 2017, passamos a trabalhar de maneira mais fixa com o ator Felipe Venâncio,
que se tornou o diretor de todas as montagens realizadas desde então e vem desenvolvendo um trabalho corporal intenso com os alunos do curso de canto. Aluno da pós-graduação em Artes da Cena, da Unicamp, Venâncio é contratado pelo SIDIC para desenvolver este trabalho de maneira terceirizada. O trabalho cênico corporal de cada montagem teve início em momentos diferentes do ano letivo, mas em todas as situações, o trabalho de leitura e preparo técnico musical já se encontrava adiantado. Algumas de nossas montagens tiveram 50 sessões de trabalho cênico corporal, outras apenas 15. Em algumas situações, a gente começou já no mês de abril, mantendo-se até a estreia em setembro. Em outras, os alunos foram convidados a realizar um trabalho intensivo durante o mês de julho, nas suas férias, com encontros diários nos 3 turnos do dia. Em alguns casos mais raros, o trabalho cênico foi realizado somente a partir do segundo semestre. Pelo fato de ser ator, Felipe Venâncio ele soube entender as reais necessidades e dificuldades dos alunos de canto no tocante às questões cênicas, e assim deu rumo ao trabalho corporal de uma maneira satisfatória e atraente a todos os cantores. Importante ressaltar que as qualidades cênicas e corporais necessárias a um cantor de ópera não são atributos exigidos dos candidatos às vagas dos cursos universitários de canto no Brasil. Por tal razão, os alunos não apresentam esse conhecimento quando ingressam no curso. É necessário, então, auxiliar desde o princípio os alunos na criação de um arsenal de movimentos corporais e atitudes emocionais a serem utilizados na criação de personagens e sua interpretação. Constantemente, é importante esclarecer aos alunos de canto que tanto na ópera quanto na música de câmara ou religiosa, o público espera dos cantores que eles tentem contar o que estão cantando e não apenas apresentar a coloração de suas vozes ou alguma intencionalidade vocal, mas, sobretudo, fazer isso com uma intencionalidade interna. É necessário que eles apresentem alguma organicidade na performance. E esse trabalho dentro de ópera estúdios gera essa fagulha, esse entendimento do texto. Afinal, existe um texto a ser comunicado e na nossa prática nós tentamos ajudá-los a trazer esse texto para o corpo. Mais uma vez, a importância do texto. Todo o trabalho cênico realizado pelo Venâncio parte do texto, mas passa por um amplo trabalho corporal estruturado em 3 linhas que o ator abraçou desde seu primeiro trabalho. O primeiro estágio é um trabalho corporal, ou treinamento físico. O segundo é um trabalho pré-expressivo, ou um treinamento psicofísico. E, por fim, o trabalho expressivo de construção de personagem. O treinamento físico ele consiste em um aquecimento puramente físico, enquanto o treinamento psicofísico é um aquecimento imagético. O trabalho expressivo é a parte do processo em que acontece a criação de personagens e está relacionado com texto, música, visualização, ritmo, cênico, tipos de atenção, criação de ações dentro da cena e ações físicas que funcionam como gatilhos que ativam algo dentro deles. A intenção do nosso diretor é convergir para o texto e para o que ele busca esteticamente. Para tal, durante o treinamento, ele costuma buscar instrumentalizar os alunos a partir de uma ou mais linhas de referência. E ao iniciar cada trabalho específico, ele sempre apresenta aos cantores seus autores de referência para essas 3 linhas do treinamento. Para a montagem da ópera Flauta Mágica de Mozart, que foi feita em 2017, Venâncio utilizou os fundamentos de Laban para o treinamento físico, o processo de animalização de Lecoq para o treinamento psicofísico e expressivo, e ainda alguns elementos da metodologia Alba Emoting para complementar o trabalho expressivo em questões pontuais. O método Laban foi utilizado a partir de um trabalho de partiturização do movimento
trabalho corporal que resvala um pouco na etapa pré-expressiva. Aos cantores foram oferecidas ferramentas instrumentais, como a conscientização do peso, espaço e tempo, além da criação de movimentos. Eles foram orientados quanto às diretrizes do movimento, que pode ser leve ou forte, direto ou indireto, rápido ou lento, com fluência livre ou controlada. Cada aluno podia escolher seus próprios movimentos, levando-se em consideração a gênese da personagem e a música. Esses movimentos podem ser observados nessa cena em que as três damas estão diante do Tamino. Para o treinamento psicofísico, foi utilizado o processo de animalização que ajuda a despertar os instintos adormecidos dentro de cada cantor, e também a descoberta de novas ações possíveis de serem utilizadas em outros contextos. Este processo ainda implica análise e observação por parte dos atores a respeito de seus próprios movimentos. A análise do movimento animal nos aproxima do estudo do corpo humano e auxilia na criação do personagem. De modo geral, os animais se parecem conosco, tendo corpos, pés, cabeças. A observação real dos animais é essencial nesse processo. A ilustração demonstra os cantores interpretando os personagens Monóstatos e Papageno, utilizando movimentos criados a partir do processo de animalização. De forma pontual, ainda na montagem da Flauta Mágica, Venâncio recorreu à metodologia Alba Emoting, utilizada para gerar emoções a partir da ativação conjunta dos sistemas respiratório, postural e facial, correspondentes às emoções da vida cotidiana. Reproduzindo esses padrões de efeitos compostos pela respiração, postura corporal e expressão facial, a pessoa pode chegar a vivenciar e expressar emoções genuínas e orgânicas conforme sua vontade, sem a necessidade de estímulos externos ou psicológicos como imagens ou lembranças. Na ilustração, a cantora que interpreta a personagem Pamina foi orientada segundo a metodologia Alba Emoting para vivenciar emoções de extrema tristeza. Na ópera Dido e Enéas, nesta cena, o Enéas está em um momento de desespero ao saber que precisa partir e deixar Dido. Se na Flauta Mágica o diretor levou os cantores ao entendimento do que é o realismo fantástico, especialmente pelo trabalho realizado com o processo de animalização, em La Traviata de Verdi, espetáculo montado em 2018, ele os levou à atuação de um melodrama, realismo exacerbado de emoções à flor da pele. A escolha se deu pelo texto. De maneira mais intensa, foi utilizada a metodologia do Alba Emoting, por meio da qual ele realizou um trabalho ligando a respiração com o canto e com ações que envolviam o choro, o medo, a raiva, a tristeza, emoções desafiadoras de serem atingidas em cena de maneira orgânica. Nessa ilustração, a personagem Violeta expressa sentimentos de angústia e medo, enquanto Alfredo, raiva e tristeza. Ao fundo, o coro com menor destaque cênico. Ainda em 2018, logo após a montagem de La Traviata, os alunos do Ópera Estúdio Unicamp passaram por um trabalho corporal de grande intensidade para a nossa primeira montagem de Janis Kick, de Puccini. Por se tratar de um espetáculo muito frenético, que exigiu muita energia dos cantores, o diretor optou por um treinamento físico baseado na exaustão, a fim de criar um melhor condicionamento. Para o treinamento psicofísico, o diretor utilizou a bufonaria, baseada na construção de corpos não convencionais, explorando especialmente pequenas deformações corporais ou tensões em pequenos pontos do corpo. Em função deste trabalho, com base na bufonaria, eu testemunhei um enorme crescimento cênico de muitos de meus alunos. Do ponto de vista da ação teatral,
Certamente as duas produções de Janis Kik, 2018 com a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba e 2019 com a Orquestra Sinfônica da Unicamp, foram um marco em nossa trajetória, permitindo um florescimento significativo de minha classe de canto. Janis Kik, por suas características musicais voltadas à coletividade e por manter grande número de personagens no palco ao longo de quase toda a trama, desenvolveu entre os meus alunos uma cumplicidade não somente no campo teatral, mas musical e também social. A montagem da opereta O Morcego, de Johann Strauss, em 2019, contou com um tempo de preparo cênico corporal reduzido, fato que exigiu que o trabalho pré-expressivo já fosse feito logo na cena. Como treinamento físico, foram trabalhados a atenção e a amplitude dos movimentos dos personagens. Em todas as etapas, Venâncio utilizou como base elementos do circo-teatro, que, assim como a comédia dell'arte, organiza-se por meio de tipos arquetípicos que orientam a encenação, tais como o galã, o vilão, a ingênua e etc. Os resultados desse trabalho foram de grande sucesso, de maneira muito especial a participação do coro. O coro foi trabalhado como um todo, mas buscando-se a individualidade de cada personagem em cena. Os cantores do coro foram orientados para que cada um tivesse sua própria história, suas próprias intenções e objetivos. Vale destacar que na flauta mágica, o coro ocupou um espaço de significativa importância, tendo sido tratado de maneira homogênea como uma massa amorfa que horas interagia com os personagens, horas se portava como um cenário ou parte dele. A exceção foi essa cena inicial em que o coro representou a serpente que perseguia o personagem Tamino. Essa resolução cênica, a princípio, não foi planejada pelo diretor, mas ela foi tomando forma nos ensaios do coro por meio de exercícios físicos e psicofísicos. A ilustração demonstra a cena inicial da ópera em que a serpente persegue o Tamino. Em La Traviata, por razões financeiras, nós trabalhamos com um cenário minimalista, investindo mais na iluminação e num trabalho de atuação mais intenso. Um trabalho que explorou os elementos do melodrama, além da sensualidade e da sexualidade, tanto dos personagens quanto dos membros do coro. Em Didi e Enéas, foram criadas imagens a partir do coro, peça-chave na obra. O trabalho com o coro foi caracterizado pela busca de um ritmo geral. O coro foi orientado a criar imageticamente a ideia de um coro grego, servindo de cenário, uma vez que a montagem não dispunha de recursos para grandes investimentos em cenografia. Em 2019, realizamos duas montagens. A opereta O Morcego, de Johann Strauss, e logo no fim do ano, La Serva Padrona, de Pergolesi. Essa montagem Pergolesi contou com dois elencos formados exclusivamente por alunos de pós-graduação. E ela foi realizada em tempo recorde, e por isso o trabalho musical e cênico aconteceram praticamente ao mesmo tempo. O trabalho físico contou com um treinamento circense que privilegiou as acrobacias e exercícios físicos com as articulações do corpo. Este trabalho tinha como objetivo a aproximação com a comédia dell'arte, utilizada nos trabalhos psicofísico e expressivo, enquanto estética. Os atores foram apresentados às máscaras da comédia dell'arte, decidindo quais eles usariam. Foram feitos exercícios de máscara neutra para que eles compreendessem o que é estar mascarado e não usar a expressão facial, privilegiando somente o uso do corpo como significante para contar a história. Sob orientação do Venâncio, os atores realizavam pequenos experimentos da comédia dell'arte,
os meninos como Pantaleão e as meninas como Colombina, como meio de chegar até a cena. Após o treinamento, eles já chegaram com um corpo não cotidiano, facilmente moldado às expectativas do diretor. Nessa imagem, os personagens da serva padrona, Huberto e Vespone. Bom, após essa rápida apresentação sobre as atividades do Opera Studio Unicamp, para finalizar, eu gostaria de apontar alguns dados importantes. De 2012 a 2019, foram produzidas 18 montagens de 14 títulos diferentes. A profícua parceria realizada com a Orquestra Sinfônica da Unicamp, bem como com outras orquestras da região de Campinas, agregaram visibilidade ao curso de canto da Unicamp. Da mesma maneira, a presença do Opera Studio e do Coro Contemporâneo de Campinas, de forma séria e profissional, proporcionou a esses corpos orquestrais importantes e relevantes momentos em suas temporadas. O Opera Studio da Unicamp se tornou um excelente laboratório de pesquisa, vocação primeira da Universidade de Campinas, tanto na área da musicologia quanto na área da performance em música e artes da cena. Vários projetos de mestrado e doutorado concluídos e em andamento tiveram como laboratório o Opera Studio. A prática operística tem permitido uma importante troca de experiências entre alunos de graduação e pós-graduação, já que as várias funções são assumidas por alunos nos diferentes níveis acadêmicos. A experiência oferecida a muitos de nossos alunos e ex-alunos foi reconhecida em diversas ocasiões nas várias áreas em que foram treinados: cantores solistas, cantores corais, regentes, pianistas, diretores de palco, diretores cênicos e produtores. Desde sua aceitação e destaque em cursos diversos no Brasil e no exterior, até sua aprovação em concursos e empregos, além de premiações em editais como o PROAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Itaú Cultural e SESI. Com o retorno das atividades presenciais, em 2022, o Opera Studio Unicamp tem planejado a montagem de 2 óperas, A Moreninha, de Ernest Malle, como fruto de uma tese de doutorado, e uma nova montagem da ópera As Bodas de Fígaro, para comemorar os 40 anos da Orquestra Sinfônica da Unicamp. Obrigado a todos pela atenção.